A história começa na festa de noivado de uma garota chamada Danica. Sua melhor amiga Ava estava lá, junto com o ex-namorado de Ava, Milo, e o noivo de Danica, Teddy. Os quatro eram amigos desde o colégio. Após o noivado, todos decidiram sair de carro juntos. No caminho, encontraram outra velha amiga, Stevie. Mas, depois do colégio, a vida de Stevie havia tomado um rumo difícil. Seu pai fugiu com o dinheiro que seria para sua faculdade, deixando-a para trás, sobrevivendo de pequenos bicos. Mesmo assim, eles a convidaram para se juntar ao passeio. Naquele dia, era 4 de julho, e todos estavam indo assistir aos fogos de artifício. Ted entrou no meio da estrada, quase desafiando o carro que se aproximava a atropelá-lo. No último segundo, Milo avançou, puxando Ted e o tirando do caminho. Os outros repreenderam Ted por seu comportamento imprudente. Então, outro carro apareceu. Ao desviar para não atingir Ted, o veículo perdeu o controle e bateu na barreira da estrada. O carro ficou perigosamente à beira do penhasco. Todos correram, desesperados para evitar que o veículo despencasse. Dentro, o motorista ainda estava vivo. Mas, apesar dos esforços, o carro caiu no desfiladeiro abaixo e se chocou violentamente. Ava e Steve imploraram, dizendo que precisavam ajudar a vítima. Enquanto isso, Ted ligava para a polícia. Ele disse que havia reportado o acidente e insistiu que o grupo deveria ir embora imediatamente. Ava e Steve discordaram. Não podiam simplesmente ir embora. Alguém precisava de ajuda, mas os outros decidiram voltar. Entraram novamente no carro e, no caminho, passaram até por uma viatura da polícia indo em direção ao local. Mesmo assim, foram direto para a casa de Ted. Lá, Ted garantiu que seu pai cuidaria de tudo. Tudo o que eles precisavam fazer era permanecer em silêncio. Após alguma hesitação, todos concordaram. Até Ava, que a contragosto foi convencida a guardar o segredo. A história então avança no tempo. 1 ano depois, Ava retorna à cidade natal. No aeroporto, ela conhece uma jovem chamada Tyler, que por acaso também estava viajando para o mesmo lugar. Como Ava ia de carro com Milo, ofereceu uma carona a Tyler. Durante a viagem, Tyler revelou que estava ali para criar um podcast de terror sobre um massacre brutal que havia ocorrido na cidade em 1997. Logo depois, Ava e Milo chegaram ao chá de panela de Danica, onde Steve também estava presente. Enquanto Danica abria os presentes, encontrou um envelope. Dentro havia um bilhete arrepiante. "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado." Abalada, Danica perguntou quem havia enviado aquilo. Rapidamente tentou disfarçar o medo. Mas nesse momento, seu noivo apareceu. Não era Ted. Danica e Ted haviam terminado. Agora, Danica suspeitava que Ted tivesse enviado o bilhete como uma brincadeira cruel, porque ninguém mais no mundo sabia sobre aquela noite terrível. Preocupados, Milo, Ava e Steve foram até o barco de Ted para perguntar sobre o envelope. Mas Ted jurou que não sabia de nada. Não tinha enviado o bilhete. Na verdade, disse para todos irem embora. Não queria se envolver. Já tinha problemas demais com o pai. Naquela noite, Danica sentiu como se alguém estivesse rondando sua casa. Nesse momento, seu noivo Wyatt surgiu por trás e a assustou. Depois do susto, Danica foi tomar um banho. Colocou os fones de ouvido e relaxou ouvindo música. Enquanto isso, no andar de baixo, as luzes da piscina se acenderam sozinhas diante de Wyatt. Quando ele se aproximou para verificar, as luzes se apagaram de novo. Wyatt se virou e, do nada, uma flecha o atingiu. Cego pela escuridão, ele não conseguia ver quem estava atacando. Uma segunda flecha o perfurou e, antes que pudesse reagir, um assassino vestido com uma capa de pescador apareceu e o matou brutalmente com um gancho de pesca. No andar de cima, Danica não percebeu nada, pois a música abafava todos os sons. Quando voltou, encontrou o corpo sem vida de Wyatt diante dela, com uma mensagem arrepiante escrita ao lado: "Você não pode apagar o passado." Todos se reuniram na delegacia. Ted também apareceu. Seu pai já havia conversado com o chefe de polícia, e uma viatura foi designada para vigiar a casa de Danica. Dentro da delegacia, Ava finalmente abriu o coração para Danica, confessando o motivo de ter se afastado do grupo. Admitiu que ser obrigada a mentir sobre o que aconteceu a destruiu, e ela não conseguia suportar o peso daquela culpa. No dia seguinte, ficou claro para todos que alguém estava atrás deles, mas ainda não sabiam quem. Milo perguntou a Ava sobre a garota Tyler. Enquanto isso, Danica começou a ouvir o podcast de Tyler. Nele, Tyler explicava que, em 1997, aquela cidade havia sido assombrada por um pescador com capa, um assassino que caçava um grupo de adolescentes depois que eles próprios cometeram um assassinato. E tudo havia começado com um único bilhete. O grupo ficou apavorado porque a mesma coisa estava acontecendo com eles agora. Mas então outra verdade veio à tona.
O pai de Ted havia apagado todos os registros dos eventos de 1997 da internet para proteger a imagem da cidade e evitar que investidores desistissem de aplicar dinheiro ali. A cena então muda para Tyler caminhando pela cidade enquanto gravava seu podcast. Nesse momento, Ava foi se encontrar com Tyler. Tyler a levou a um lugar chamado Bayside House, explicando que foi ali que o assassino pescador cometeu um dos ataques mais brutais. Tyler revelou que, 30 anos atrás, uma garota chamada Julie havia recebido um bilhete assustador que dizia: "Eu sei o que você fez no verão passado." Ao ouvir isso, Ava começou a desconfiar. Será que Tyler mesma era a nova assassina? Mas Tyler explicou que Julie, na verdade, era uma das duas sobreviventes da época. No entanto, ela se recusava a falar com Tyler. Dito isso, Tyler correu atrás de sua próxima pista. Enquanto isso, Ava rapidamente mandou uma mensagem para seus amigos, avisando que Tyler parecia suspeita. Mas então, bem diante dos olhos de Ava, o assassino com capa de pescador apareceu. E não era Tyler. O assassino avançou contra Ava. Tyler tentou escapar, mas as portas estavam trancadas. Ava lutou, se debatendo desesperadamente contra o atacante. De repente, o assassino desapareceu, apenas para uma pesada gaiola cair, prendendo Ava dentro dela. Tyler correu, fugindo para salvar a própria vida. Mas o verdadeiro alvo do assassino era ela o tempo todo. Quando Ava conseguiu finalmente sair da gaiola à força, já era tarde demais. Tyler estava morta. Steve chegou a tempo de ajudar Ava, mas as duas ficaram paralisadas de horror quando o assassino exibiu o corpo sem vida de Tyler, pendurando-o bem diante delas. Pouco depois, a polícia apareceu novamente. Mas todos sabiam que a polícia estava sob o controle do pai de Ted. Tudo o que fariam seria encobrir a verdade. A cena então muda para Julie, a mulher que havia sobrevivido a tudo em 1997. Mesmo agora, aquelas memórias ainda a assombravam. Ava foi ao encontro de Julie, contando que o mesmo pesadelo estava acontecendo de novo. 2 de seus amigos já estavam mortos. Ava implorou por sua ajuda, lembrando que ela já havia sobrevivido uma vez e pedindo que a ajudasse a sobreviver agora. Julie levou Ava até sua casa. Lá, explicou que, se a história realmente estivesse se repetindo, então o assassino tinha de ser alguém ligado ao garoto que morreu naquele acidente. Mas Ava admitiu que não sabia nada sobre ele. Não havia informações online. E com a polícia encobrindo tudo, respostas eram quase impossíveis de encontrar. Assim, Julie deu apenas um conselho: encontre o assassino antes que ele encontre você. Enquanto isso, o pai de Ted, Grant, e o chefe de polícia declararam publicamente que a morte de Tyler havia sido suicídio. Alegaram que ela era mentalmente instável, mas Milo e Ava se recusaram a aceitar. Eles argumentaram que aquela não era uma morte isolada. O noivo de Danica havia sido assassinado dias antes, e a própria Ava havia sido atacada por um pescador de capa. Nesse momento, outra figura entrou. Ray, o segundo sobrevivente de 1997. Ele disse que tudo aquilo já havia acontecido antes e estava acontecendo de novo. Mas Grant se negou a ouvir. Insistiu que o departamento de polícia manteria todos em segurança e declarou que a igreja permaneceria aberta como santuário para a comunidade. O pastor Judah reforçou, convidando todos a irem à igreja, prometendo uma oração especial pela proteção deles. A cena então muda para Steve, que trabalhava no bar de Ray. Lá, o grupo contou tudo a Ray, e nesse momento descobriram a verdade. Julie era, na verdade, ex-esposa de Ray. Seguindo os conselhos dele, começaram a procurar o garoto que havia morrido no acidente, Sam Cooper. O primeiro passo era descobrir de quem era o carro que Sam dirigia naquela noite. No escritório, as autoridades pediram o número da placa. Ava fingiu rapidamente, dizendo que havia perdido a papelada quando seu irmão sofreu um acidente em 4 de julho no ano anterior. Milo acrescentou que o carro era uma caminhonete e pediu para verificarem se alguém havia registrado um veículo parecido naquela época. Foi então que descobriram que o veículo pertencia ao pastor Judah. Enquanto isso, Danica e Ted foram ao cemitério procurar o túmulo de Sam Cooper. Lá, também encontraram os túmulos das vítimas de 1997. Danica até encontrou uma antiga fotografia de uma garota chamada Ellen. E no túmulo de Sam Cooper, alguém havia deixado flores frescas, prova de que alguém que o conhecia estivera lá recentemente. Danica perguntou ao segurança sobre isso. Ele entrou para verificar as imagens das câmeras, mas o assassino o matou antes que pudesse voltar. Quando Ted entrou, após esperar tempo demais, o assassino escapou e foi direto para Danica. Ela correu, fugindo para um armazém. Tentou se esconder, mas o assassino a encontrou. Quando estava prestes a matá-la, Ted apareceu. O assassino fugiu para as sombras. A cena volta para Julie. O sistema de segurança dela detectou movimento do lado de fora. Armada com uma tesoura, ela se aproximou da porta, mas não era o assassino, era Ray.
Ele a confrontou, exigindo saber por que ela havia dito a Ava para procurar o assassino. Ray explicou que uma das garotas que trabalhava em seu bar fazia parte do grupo, e ela era uma boa menina que não merecia aquilo. Nesse momento, Ava e Steve ligaram para eles. O foco volta ao grupo de amigos, reunidos na casa de Danica em busca de segurança. Mas, quando Steve precisou sair para seu turno no bar, Danica insistiu que ninguém mais deveria dormir sozinho. Isso significava que Ava e Milo dividiriam um quarto. Lá dentro, os dois se aproximaram e quase ficaram íntimos. Mas quando Ava sussurrou, "Me castigue", ele se afastou, conteve-se e saiu do quarto. Sozinho em seu carro, Milo tentou se animar. "Você consegue", murmurou. Reuniu coragem, saiu, e nesse momento, o assassino atacou. Uma corda apertou-se em seu pescoço, estrangulando-o até a morte. Da janela, Ava viu o carro de Milo se afastando. Momentos depois, recebeu uma mensagem do celular dele. "Só preciso de um tempo." No dia seguinte, Ava e Danica foram até a igreja encontrar o pastor Judá, mas ele não estava lá. Danica aproveitou a chance para entrar em seu quarto privado enquanto Ava o distraía. Quando ele voltou, Danica revistava suas coisas e encontrou uma fotografia. Judah com Sam Cooper. Mas de repente, Judah entrou. Danica escondeu-se no armário, prendendo a respiração. Depois, Ava e Danica correram até o chefe de polícia, insistindo que Judah era o assassino. Mas, em vez de ajudar, ele contou tudo a Grant. Ele as descartou como histéricas e ordenou que fossem mantidas na delegacia por um tempo. A cena então muda para Ted. Ele relaxava em um banho de vapor quando ouviu barulhos do lado de fora. No vidro à sua frente, alguém escreveu: "Você é o próximo." Momentos depois, portas começaram a bater sozinhas. Ao sair para investigar, o assassino o atacou por trás com uma faca. O pescador de capa o esfaqueou repetidamente. Ted lutou, usando todas as forças, e rastejou desesperado em direção à sua casa em busca de segurança. Mas lá dentro seu pai, Grant, ouvia música, alheio. Do lado de fora, fogos iluminavam o céu noturno, enquanto no gramado o assassino arrastava Ted de volta. Nesse momento, a campainha tocou. Grant abriu a porta, apenas para encontrar o filho ensanguentado caído diante dele. E, nesse instante, o assassino atacou de novo, matando Grant ali mesmo, na sua própria porta. Depois disso, Danica achou ter ouvido uma voz. Levantou-se e saiu, onde uma garota segurava um gancho de pesca. Diante dela, estava o corpo sem vida de Wyatt. Ao olhar mais de perto, percebeu que era ninguém menos que Ellen, uma das garotas do grupo de 1997. Helen disse: "Você matou Sam Cooper, agora seu noivo está morto." Ela avisou Danica de que seria a próxima. Então, Helen se transformou em um fantasma e a atacou. Mas de repente, Danica acordou. Tudo não passava de um pesadelo. Enquanto isso, o caos tomou conta da delegacia. A cidade inteira se reuniu depois que o assassino pendurou os corpos de Grant e Ted para todos verem. Ray disse às 3 garotas sobreviventes que precisavam fugir imediatamente. Mas então Ava descobriu o corpo de Milo dentro de seu carro. Sem outra saída, as 3 roubaram o barco de Ted e fugiram. Ao mesmo tempo, a polícia chegou à igreja procurando o pastor Judah, mas já o encontraram morto. Um policial notou uma foto mostrando Sam Cooper e Judah com Steve ao lado deles, significando que Steve era a verdadeira assassina o tempo todo. Steve então atacou Danica e Ava. Ela finalmente revelou seu rosto e confessou que havia sido apaixonada por Sam Cooper. Sam estava a caminho de buscá-la no carro de Judah naquela noite. Judah sabia do acidente, mas aceitou o dinheiro de Grant para ficar em silêncio. Então, Steve também matou Judah. Quando Steve descobriu que Sam estava no carro que foi destruído, seu mundo desabou. A princípio, pensou em tirar a própria vida, mas depois decidiu que todos os outros pagariam em seu lugar. Nesse momento, Ava tentou pegar um sinalizador para pedir ajuda e gritou. Danica lutou contra Steve. Ray chegou para ajudá-las no barco, mas Steve encostou o gancho de pesca no pescoço de Danica. Em um movimento rápido, Steve a matou. Ray gritou: "Por que você fez isso? Por que não veio até mim?" Então ele atirou em Steve, matando-a. Depois, Ava ligou para Julie e contou que Steve tinha sido a assassina. Julie pesquisou o nome dela, mas teve dificuldade em acreditar. Fugiu em pânico. Enquanto isso, Ava permaneceu com Ray em seu bar. Mas então, ela percebeu um ferimento na mão dele. O mesmo lugar onde Ava havia atingido o assassino durante o assassinato de Tyler. O medo tomou conta. Ava tentou sair, mas a saída estava trancada. Ray disse: "Você sabe que sou eu." Ava tentou correr, mas ele a alcançou e tentou matá-la. Ela quebrou uma janela tentando escapar, mas Ray não a deixou ir. Ava reagiu. Nesse momento, Julie chegou para ajudar. Viu Ava gravemente ferida. Ray saiu, sorrindo, e disse: "Feliz 4 de julho, Julie." E foi aí que a verdade veio à tona. Steve havia pedido ajuda a Ray em sua vingança.
Ray estava furioso porque toda a cidade havia enterrado os eventos de 1997, fingindo que nada havia acontecido às vítimas. Por isso, ele participou dos assassinatos do pescador de capa junto com ela. Ray zombou. Agora vou dizer a todos que você é a verdadeira assassina, Julie. Você nunca superou 1997. Foi você quem fez tudo isso. Mas antes que pudesse terminar, Ava, sob o comando de Julie, atirou em Ray com uma besta. Ao mesmo tempo, Danica, que havia sobrevivido, rastejou até o meio do pier, mal conseguindo se manter viva. Dias depois, Ava e Danica foram mostradas se recuperando no hospital. E com isso, amigos, esta história chega ao fim. Digam nos comentários o que acharam dessa explicação. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Inscreva-se!